Olá! Na aula de hoje nós vamos falar sobre esculturas de mármore. Como elas eram feitas? Qual era o material mais utilizado pelos romanos? Mármore? Pedra? É o que você vai descobrir na aula de hoje. Vem comigo conhecer essa história. Ao longo da história, desde a pré-história, o homem usou materiais diferentes para trabalhar, para fazer esculturas. Desde conchas, areia, barro, argila, até metais como o ouro, a prata, o bronze. Com os romanos e com os gregos também foi assim. No início eles usaram basicamente argila e terracota, mas daí ao longo dos séculos eles foram evoluindo as técnicas e aperfeiçoando os materiais. No período arcaico grego, predominou o uso do mármore, da pedra. É naquele período que vai entre 700 e 500 a.C. aproximadamente. Nesse momento, as esculturas gregas ainda eram muito estáticas, com pouca movimentação. No período clássico, em torno de 500 a.C., os gregos começaram a usar o bronze. E aí a escultura ganhou mais movimentação, ficou mais equilibrada a composição e muito mais perfeita. Os romanos também trabalharam com o bronze, mas aqui em Roma predominou o uso do mármore. E agora eu vou explicar para vocês o conceito de mármore para os romanos. Eles não tinham uma diferenciação entre mármore, granito, pedra, como nós fazemos hoje. Os romanos chamavam tudo que era possível polir de marmora. Marmora deriva da palavra grega marmorion, que quer dizer brilhar. Então, para os romanos, toda a pedra, mármore ou granito que fosse possível dar um acabamento polido e com brilho, era mármore, como nós chamamos hoje. Mas a gente sabe que tem muita diferença entre pedra, mármore e granito. Para os romanos era praticamente igual. Bem, e quando é que o mármore começa a ser usado em grande escala aqui em Roma? A partir de Otávio Augusto, o primeiro imperador romano. Então estamos no século I a.C. Inclusive tem uma história contada pelo Suetônio na vida dos 12 Césares, que o Augusto teria dito a frase: encontrei uma Roma de tijolos e entreguei uma Roma de mármore. Imaginem que nesse momento do Otávio Augusto, os monumentos, as esculturas tiveram um papel político importante. Foi uma forma de demonstrar o poder. Então, todas essas peças maravilhosas, essa transformação que ele fez em Roma, tinha uma ligação direta com a imagem que ele queria colocar para ele mesmo de poder e que ele estava reconstruindo Roma, que ele estava dando uma nova vida para Roma, como se ele estivesse fundando novamente a cidade. Quando ele recebe Roma, ainda era bastante provinciana, vamos dizer assim. E a partir do Otávio Augusto, tudo vai começar a mudar e ficar mais suntuoso. É nesse momento também que vão aparecer as esculturas de mármore policromadas. O que quer dizer isso? Quer dizer que eles usavam mármores ou pedras de diferentes cores para mostrar a roupa, para mostrar o cabelo, para mostrar a pele. Nós temos um exemplo desse período do Augusto que está dentro do Museu Romano do Palácio Máximo. É uma deusa Minerva colossal. Colossal quer dizer de grandes dimensões. A gente acredita que seja Minerva porque aqui na parte da frente ela tem uma gorgona, que era um dos símbolos da deusa Atena para os gregos ou Minerva para os romanos, que era a deusa da guerra justa, da sabedoria. Mas alguns estudiosos discutem isso e dizem que pode ser uma outra deusa. Fato é que ela foi feita com essa técnica de usar peças de diferentes cores para dar uma composição policromada. Essa ideia de usar materiais diferentes já vem lá da Grécia. Nós temos Fídias, que no século V a.C. vai trabalhar com uma técnica chamada crise elefantina. O que é isso? Quer dizer você misturar o marfim com o ouro.
temos duas esculturas famosíssimas do Fídias nesse sentido. Atenas, a deusa Atena, que ficava dentro do Partenon de Atenas, na Acrópole, e o Zeus de Olímpia, que era uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Infelizmente, nós não temos mais essas duas esculturas, temos só que imaginar como elas eram de acordo com os relatos da antiguidade e com algumas cópias ou moedas onde aparecem as imagens. Essas esculturas, então, eram feitas na técnica crise elefantina, que mistura o marfim e o ouro. As partes, como as mãos, que é pele, né? A mão, o rosto, as pernas, o pé, quando aparece, eram feitas de marfim, e a parte de manto, de decoração, escudo, armas, feita com ouro. Imaginem a maravilha que era. Bem, eu falei que aqui em Roma predominou o uso de mármores e granitos e pedra. E esse material não vinha só de Roma. Nós tínhamos mármores, granitos vindos de toda a parte do Império. Nesse momento do Otávio Augusto, a gente já tem uma grande extensão territorial. E as peças mais chiques, vamos dizer assim, vinham principalmente da Grécia, o mármore pentélico, por exemplo, que é o mármore ali da região de Atenas e que foi usado no Partenon da Acrópole de Atenas. Nós tínhamos o giallo antico, que vinha da Numíbia, que é a atual região da Tunísia. É um mármore belíssimo. Giallo antico quer dizer amarelo antigo. Foi bastante usado tanto em monumentos, em pisos também, em decoração de parede, quanto em esculturas. Tínhamos uma outra peça que era bastante usada, que era o pórfiro vermelho, que vinha lá do Egito. E o mais famoso de todos, quando a gente escuta falar, é o mármore de Carrara, que os romanos chamavam de mármore lunense. Na época, Carrara se chamava Lune, por isso que se chama lunense. E talvez a gente pense que esse mármore foi sempre usado. Não foi bem assim. Ele, até 50 a.C., mais ou menos, nós não temos notícias do uso do mármore lunense ou de Carrara aqui em Roma. Passa a ser usado abundantemente a partir de 30 a.C., ou seja, o período do Otávio Augusto, em vários monumentos, em várias esculturas também. Por exemplo, o Fórum de Augusto foi todo feito com o mármore lunense ou mármore de Carrara. E como eram feitas as esculturas de mármore? A gente pode pensar que a primeira coisa é já começar a esculpir. Na verdade, a peça começa na escolha do mármore, ou seja, o artista normalmente ia até a cava de mármore para escolher qual era o pedaço que ele ia retirar da cava para poder fazer a sua escultura. Por quê? A qualidade do mármore vai definir a qualidade da escultura, vai definir se a composição vai ficar mais bonita, vai definir como ele vai poder trabalhar. Inclusive, quando o mármore tem muitos veios, por exemplo, fica mais difícil de trabalhar, porque às vezes uma martelada errada, o mármore pode se romper de alguma forma. Então, desde a antiguidade, isso vai permanecer lá no Renascimento, no Barroco. Se a gente pegar, por exemplo, o Michelangelo, ele ia até a cava de mármore para escolher a peça que ele queria. Ele perdia, às vezes, meses, dias lá para escolher as principais peças que ele queria, principalmente em Carrara, que era o mármore preferido do Michelangelo. E na antiguidade eles também faziam assim. Bem, depois de escolhida a peça que seria trabalhada, o artista vai requadrar ela, deixando ela num formato mais regular. Depois ele vai desenhar o contorno da figura dele em todos os lados da peça. E aí tem uma coisa muito interessante. Era muito comum, e normalmente era feito isso, o artista já fazia um primeiro esboço da escultura na própria cava. O que isso quer dizer? Que ele já começava a esculpir ali, tirar os pedaços que não serviriam, vamos dizer assim. Para quê? Bom, o primeiro motivo, para se assegurar que a peça seria boa, que não teria um veio em determinado ponto que pudesse estragar a peça, e também para deixar mais leve na
na hora de transportar. A gente sabe que os antigos gregos trabalhavam assim porque temos algumas esculturas que foram abandonadas no local, abandonadas na cava. Um exemplo disso é o Colosso de Dionísio, que fica na ilha de Naxos. É uma peça enorme, de mais de 10 metros de altura e pesa cerca de 80 toneladas. O artista começou a fazer, mas não finalizou, justamente porque provavelmente a peça não era adequada para o trabalho. Quais eram as ferramentas para fazer uma escultura? Bom, a gente tinha basicamente 3 tipos de ferramentas. Aquela que servia para cortar a peça, então às vezes mudava a ponta para dar determinado acabamento, e uma espécie de um martelo que vai ser usado nessa talha, e por último uma lixa que vai dar o polimento na peça. Até 500 a.C. aproximadamente, lá na Grécia Antiga, eles tinham as ferramentas feitas com bronze, o que limitava bastante fazer uma escultura. Por quê? O bronze é um material mais maleável e assim o artista não tinha liberdade de trabalhar com a talha em várias posições. Ele podia trabalhar basicamente na posição de 90 graus e isso limita o que ele consegue fazer com a peça de mármore. A partir de 500 a.C., as ferramentas vão passar a ser de ferro e de aço, que é um material mais duro e que vai ajudar o artista a ter uma liberdade maior. E depois vai surgir uma outra ferramenta ainda, chamada pantógrafo. Provavelmente os artistas lá da antiguidade faziam uma espécie de modelo em terracota ou em gesso antes de começar a escultura grande na peça de mármore. Certamente eles já faziam isso quando apareceu o pantógrafo. Por quê? O que o pantógrafo faz? É um equipamento, um instrumento que ajuda a tirar as medidas e transferir as medidas em outra escala. Então o que acontece? O artista vai fazer um modelo em argila ou em gesso, vai fazer vários pontinhos nele e com o pantógrafo ele vai conseguir tirar a medida ali e depois transpor isso para a peça de mármore. Bem, as esculturas de mármore eram belíssimas, mas será que elas eram exatamente como a gente vê hoje? É o que você vai descobrir no próximo episódio da série A Grécia em Roma. Vejo você no próximo capítulo. Beijo!